Então, maio é liderado pelas mulheres e agosto de Deus é liderado pelos homens. Então, já vamos, eu, pastor Nível, convidando já aquele pessoal de fora, fazer aquele trabalho poderoso aí, tá? Queremos anunciar também que na primeira semana de junho estamos inaugurando mais um núcleo em Búzios. Aleluia! Mais um núcleo em Búzios. Rapaz, a igreja do Cabo Frio está arrebentando, né? Então, Búzios, mais uma igreja. E também quero anunciar para vocês que a nossa igreja lá do Oiapoque acabaram de comprar um terreno chique e nós estamos já ajeitando o terreno para construir, que a última notícia que a gente tem é que a lojinha que a gente tem, tinha gente na rua. Então, teve a necessidade de comprar esse terreno. Tem um pastor que vai de Macapá quase todos os finais de semana para Búzios. São 750 quilômetros. E esse pastor vai, ministra e volta final de semana. Outra coisa, tem um líder de uma igreja independente no Oiapoque que ficou muito tocado com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Esteve lá nos visitando, conversou com o pastor Luiz Antônio. E esse pastor, ele praticamente lidera 2 tribos importantes lá no Oiapoque, 2 tribos indígenas. E ele traduziu, ele sabe falar a língua dessas 2 tribos, e inclusive agora ele está em Macapá, no nosso encontro de Vida Vitoriosa. Tem quase 60 pessoas, vieram 12 pessoas de Macapá para o encontro da Vida Vitoriosa, e esse pastor também, ele quer se ligar ao nosso ministério. Então, se você quer trabalhar com as tribos indígenas do Oiapoque, já tem esse desafio aí, tá bom? Agora, a partir de maio, nós vamos começar a supervisionar nossas igrejas. Agora, 1º de maio, eu estou lá em Macapá. Vai ter um café da manhã com mais de 150 pastores. E tem um evento chamado Vamos Orar Macapá, que é um evento de intercessão por Macapá. Então, nós vamos fazer esse evento na Fortaleza de São José, com trio elétrico. O mesmo trabalho que a gente desenvolve aqui amanhã, nós estamos fazendo lá em Macapá. Então, é possível que se você me acompanhar, você vai me ver lá com essas trombetas azuis, com a bandeira brasileira, e lá, diante da Fortaleza de São José, anunciando que nós estamos construindo uma fortaleza de oração para abrigar os membros da igreja de Macapá, nossa igreja. Nossa igreja de Macapá tem 4 anos, já tem quase 53 grupos familiares. E recentemente a procuradora-geral lá de Macapá converteu e é membro lá da nossa igreja. A gente está muito feliz com isso. Então, esse é um pouco do que Deus já começa a fazer conosco, né? Final do ano a gente tem um evento muito importante em Brasília para falar sobre o crescimento da igreja. São vários pastores internacionais e nós estaremos lá também para esse evento. Então, Deus está operando, fazendo, mobilizando, e a gente está muito feliz com isso. Então, quero terminar aqui te convocando para amanhã, que amanhã vai ser um dia muito especial, não somente de manhã, mas também à noite. Então, vem arrumado, paramentado, enfim, do jeito que a gente sempre tem feito, e vamos falar do amor de Deus. Amém? Cláudia, sua filhinha está aí? Então você vai dar o testemunho, você vai contar o que aconteceu com ela. O Tiago depois quer gravar você, tá bom? Não, você sabe o que aconteceu com ela, você conta e depois conta a sua filha, tá bom? Vamos chamar o nosso querido pastor Leôncio. Levante sua mão, suas mãos, vamos orar. Pai, nós bendizemos o Teu nome por esses dias tão especiais. Pai, nós queremos declarar nossos corações abertos. Uma semente numa terra fértil pode gerar muito para a Tua glória e para o Teu louvor.
Eu peço que essas sementes, Senhor, que serão semeadas em nossos corações nessa noite, possam cair numa boa terra e multiplicar a 100 por 1. Quem sabe, Senhor, a 1000 por 1. É a nossa oração nessa noite. Que o Senhor capacite o seu servo de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Que ele seja um canal de Deus sintonizado com a eternidade, Pai. E aquilo que está no teu coração passa para os nossos corações. Nós queremos ouvir e responder como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor Leôncio, nós te abençoamos nessa noite. Abençoamos sua casa, sua família, seus filhos. Abençoamos o seu ministério. Que o Senhor te conceda mais e mais saúde, força física, energia, os seus ossos, os seus músculos, e que você possa cumprir todo o chamado do Senhor para a sua vida. Te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos levantamos na tua autoridade. E eu amarro em nome do Senhor Jesus, no reino do Espírito, todos os espíritos malignos, sejam agora manietados no poder do nome de Jesus Cristo. E nós pedimos que o Senhor faça um cerco de fogo em volta de nós. E solte, libere o vento do Espírito para nos abençoar para a tua glória, no teu nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria olhar um texto com vocês da palavra de Deus em Levítico, no capítulo 6, leia comigo, por favor, Levítico, capítulo 6, na sua Bíblia, claro, e mantenha sua Bíblia aberta aí, para que a gente possa depois voltar. Glória a Deus. Podemos ler a palavra? Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Vamos lá. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá a ordem, ou porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Lendo de novo o versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém, queridos? Glória a Deus. Claro que aqui é outro contexto, podemos dizer outra cultura, mas quem aqui dá conta na prática de você fazer um fogo de lenha? Alguém aqui dá conta, sabe fazer um fogo? Quem sabe fazer um fogo na prática, exemplo, vai ter um churrasco na sua casa e você vai fazer o fogo. Quem aqui se garante fazer na prática um fogo? Levante sua mão. Me parece que não dá 8 pessoas, tá bom.
eu diria para você, como um índio da Amazônia, acostumado a fazer fogo, que quem sabe na prática fazer um fogo, tem bem mais possibilidade de saber fazer um fogo espiritual para a sua própria vida. Então, quem não sabia vai começar a desenvolver, porque na vida cristã é necessário todos nós fazermos fogo espiritual todas as manhãs para a gente se criar e se dar bem no reino de Deus. Amém? Se não saber fazer fogo, se não lidar com fogo, infelizmente a pessoa não vai poder ir mais distante. Porque nós vamos começar a olhar agora. Glória a Deus. Então Deus quer nos ensinar, na prática, a fazermos fogo. E fogo este que possa se manter aceso todo o tempo. Não simplesmente fazedores de fogo que logo se apague. Deus quer que a gente se torne fazedores de fogo, e fogo que permaneça aceso, porque assim nós lemos nas Escrituras de Deus. Aleluia. Inclusive, uma das funções de um sacerdote é lidar com fogo, literalmente. Um dos papéis sacerdotais é mexer com fogo. Um dos ofícios do sacerdote é trabalhar com fogo. E fogo na Bíblia está falando, está tipificando a presença de Deus na vida de uma pessoa. Então, fogo representa a presença de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. E esta graça, esta unção, este chamado, este ministério sacerdotal, que nós lemos em Levítico, no começo da Bíblia, ele atravessa a história, ele atravessa a Escritura, ele atravessa o tempo da graça, atravessa o Novo Testamento, e primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Olhe isso, sacerdócio real. O que mais? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, só olhando aqui, sem olhar outras coisas, que esse versículo é muito rico, mas olhando somente isso, nós somos chamados para fluirmos, para exercermos o ministério sacerdotal, ou o sacerdócio real. Eu gosto dessa palavra, porque existe 2 níveis de sacerdotes na Bíblia. Existe o primeiro nível, que é então o sacerdócio religioso. O sacerdócio religioso, ele atua, ele opera simplesmente em cima de cerimoniais. Não há vida de Deus, é pura religiosidade. Porém, esse é o sacerdócio religioso, porém o sacerdócio espiritual, o sacerdócio real é completamente diferente. Esse sabe lidar com fogo, esse sabe viver no fogo, esse depende do fogo para ele se manter, esse depende do fogo para ele viver, esse depende do fogo, porque o fogo fala
da presença de Deus. O sacerdócio real, ele tem resultados, ele tem frutos permanentes, ele tem obras. Por que ele é real? Porque ele tem resultados. Muito bom. Então veja bem, versículo 12 de Levítico, capítulo 6, que nós lemos, fala assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. De novo, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Dê uma cutucada no seu vizinho e fale: o fogo não pode se apagar. Mais uma vez diga: o altar tem que estar com fogo aceso 24 horas. Falando sobre a aldeia, falando sobre os índios, isso é uma realidade na aldeia indígena. O fogo deles é de lenha, o fogo deles é no quintal. E lá então eles têm uma espécie de lenha e umas madeiras maiores, mais grossinhas, que essas eles chamam de mãe de fogo. Que seria a matriz, aquele pedaço de madeira que tem uma certa espessura que vai demorar a queimar. Então, quando encerra as atividades deles, no que se refere a fazer os alimentos dele, eles deixam um pedaço de madeira mais grosso, para que o fogo não se apague, para que 4 da manhã, que é o hábito deles se levantarem, é só ativar, já está lá o fogo, não precisa mais de muita obra, já está lá aquele pedaço de madeira, sempre se mantendo aceso, e lá é só reativar de novo o fogo para o próximo dia. Bom princípio para nós aprendermos e aplicarmos na nossa vida. Então o fogo, pois, sempre arderá aceso onde? No altar. E não se apagará. O que é o altar? O altar é a minha própria vida. Esse altar que se refere à palavra é o meu próprio corpo, é a minha própria vida. Esse altar que o fogo não pode se apagar é a sua própria vida, é o seu próprio corpo. Qual é o comando de Jeová? Qual é a ordem de Deus que atravessa a eternidade, que atravessa a Bíblia e nos alcança? É o fogo no altar, o fogo na tua vida, o fogo na minha vida não pode se apagar. Ou seja, a presença de Deus precisa estar continuamente acesa na minha vida e na tua vida. E se for assim, não tem capeta algum que possa olhar para nós, quanto mais tocar. O altar somos nós. O fogo, como eu já disse, significa a presença de Deus. Porém, antes de se fazer um fogo, antes de usar o altar, antes de juntar a lenha no altar, é importante que pelo menos 2 coisas aconteçam. A primeira é: não se pode fazer um fogo que vá durar em um altar rachado e quebrado. Senão o fogo vai começar a se perder, vai começar a cair as lenhas pelas rachaduras, pelas partes quebradas do altar, e com isso não vai ter como este fogo se manter aceso por 24 horas. Em primeiro lugar, antes de fazer um fogo, e esse fogo possa então durar, é importante passar a revista no altar e ver se não tem rachaduras, ver se não tem trincas, ver se não tem por onde o fogo se perder.
Isso significa das nossas bobeiras, olhando as nossas bobeiras, olhando as nossas pisadas na bola, consertando áreas que nós mesmos sabemos que não estão adequadas, que não estão corretas e que precisam urgentemente de um reparo espiritual. E nós que somos o altar, somos nós mesmos que sabemos onde está trincado, onde está rachado, onde precisa de uma manutenção. Amém? A vida do sacerdote para lidar na Bíblia, para estar ativo todas as manhãs, acendendo o fogo no altar, ela precisava estar certinha diante de Deus. O altar precisava estar zerado, o altar precisava estar completamente consertado, porque senão isto custaria a vida do sacerdote de uma forma trágica. Êxodo capítulo 28, versículo 34 e 35, veja qual a ordem para o sacerdote estar na legalidade, lidando com o fogo todas as manhãs, que é esta a ordem. Haverá entre toda a orla da sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Então você começa a perceber que é algo sensacional, que é algo muito especial, que é algo muito lindo, mas também que é algo muito sério, que é algo poderoso, mas muito correto deve ser a atuação sacerdotal ou a atuação do ministério sacerdotal. Diz a Bíblia que Arão e os demais sacerdotes que iam mexer com fogo, que iam ministrar no altar de Deus, eles precisavam se equipar, eles precisavam colocar alguns equipamentos da orla da sua veste, como uma espécie de sinos de ouro. Para quê? Para que os que ficavam fora, na medida que o sacerdote andava no altar, soasse um som, tivesse um sonido, o qual as demais pessoas fora, que dependiam daquele sacrifício, eles pudessem escutar que estava tudo bem com o ministro de Deus, que estava tudo bem com o sacerdote, e que ele, uma vez que o sino, uma vez que eles escutavam o sonido dos sinos para fora, significava que o sacerdote estava tudo bem, e ele estava se movimentando, então ele estava em plena atividade diante de Deus, no altar sagrado de Deus. E aí não está na Bíblia. Porém, dizem os rabinos estudiosos, com os seus comentários paralelos às Escrituras, eles dizem que também era necessário que se usasse uma corda e amarrasse no tornozelo do sacerdote, e alguém de fora fosse soltando a corda para que o sacerdote pudesse ir fazer o seu trabalho. E dizem também eles que quando a corda não era na canela, era amarrada na cintura do sacerdote, e alguém ficava dando a corda e segurando na corda para que esse sacerdote ativasse todos os dias o fogo no altar, que simboliza a presença e a glória de Deus. Se porventura parasse a movimentação, parasse os barulhos dos sinos, eles já sabiam
Alguma coisa estava errada na vida dele. E ele já foi fulminado. O fogo de Deus já queimou ele. Ele já está carbonizado. Ninguém pode entrar lá. Então, se puxa na corda o restante que sobrou e tira-se para fora a sucata daquele que um dia era um sacerdote. Isso fala para nós, meus amados, da seriedade da coisa. Deus é forte demais. Deus é poderoso demais. Que algumas vezes a sua presença pode nos carbonizar, se estivermos porventura com áreas erradas da nossa vida, e mesmo assim estivermos na função, estivermos querendo operar, estivermos querendo agir. Muito bem. Número 2, o sacerdote acenderá a lenha nele no altar cada manhã. Que coisa legal. Isso significa, meus amados, que não basta um bocado de coisa. Porque a vida cristã é um conjunto de coisas. Mas acima de todas essas coisas, não tem como nós termos uma vida forte, nós termos uma graça forte, nós fluirmos numa certa unção, nós ganharmos algumas habilidades, sem que todas as manhãs, ou todos os dias, a gente possa estar acendendo fogo, a gente possa estar colocando lenha no altar. Ou seja, isso significa que, se eu sou um cristão, se eu sou um líder, se eu estou em liderança, se eu estou em atividade, se eu estou operando, mas eu não tenho uma disciplina e até horário para o conhecimento da Bíblia, o estudo da Bíblia, a meditação da palavra, isso significa que eu vou ser um ministro, uma ministra, que não vou muito longe, porque eu vou só fazer barulho, e não vai ter o fogo, não vai ter a presença de Deus, não vai ter o que convence as pessoas, não vai ter o que restaura, não vai ter o que toca profundamente, vai ter somente barulho, ou seja, vai ter somente fumaça. E a fumaça, na sua maioria das vezes, só atrapalha, só fadiga, só estressa ao ponto das pessoas saírem fora, acaba não ajudando. Então Deus quer que a gente não se torne profissionais de fazer fumaças, mas Deus quer que a gente se torne cada dia mais, cada manhã, a gente cresça nesta graça, nesta unção de diante de Deus, estar aprendendo a fazer um fogo espiritual, o qual, essa sim vai nos sustentar, essa sim vai nos incentivar, essa sim vai nos jogar para cima, essa sim vai colocar em nós disposição, essa sim vai ativar a perseverança, vai nos jogar para cima e fazer com que a gente passe por cima de todos os obstáculos e viva para Deus de uma forma diferenciada e implante o reino de Deus nessa terra. Não pode ser de qualquer jeito que nós vamos fazer esse fogo diante da presença de Deus. Levítico capítulo 9 na sua Bíblia, leia comigo, por favor. Versículo 6. Levítico 9, 6. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá.
Vou ler de novo, queridos. Eu vou ler de novo. Disse Moisés. Para quem Moisés está falando? Para Arão. Deus deu um comando para Moisés falar para o homem que era o líder do sacerdote. Então Deus disse: Moisés, fala para o Arão que a parada é essa aqui, ó. Aí disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou, fareis. E a glória do Senhor vos aparecerá. O que isso significa? Isso significa ninguém adoeceu. Não precisa. Isso significa, queridos, que nós temos que estar sempre atentos em quê? No que Deus mandou fazer nos seus mínimos detalhes. Moisés estava dizendo para Arão: o segredo do sucesso do nosso ministério, Arão, é não inventar nada além do que Deus falou. Arão, você não pode acrescentar nem para lá e nem para cá. Leve muito a sério os detalhes. E Arão, se assim você fizer, nós vamos ver a nossa congregação, a nossa igreja, o nosso povo vai ver a glória do Senhor. Glória a Deus. Isso fala, meus amados, da obediência aos detalhes da palavra de Deus, a qual algumas vezes a gente ignora, e aí a gente anula. Por aqui não vai dar muito certo, eu acho que por aqui, como Deus disse, vai demorar, então a gente tenta atalhar caminhos e achar que nós vamos ajudar a Deus fazendo a nossa maneira, e aí sempre os resultados vão ser frustração.